A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos aqui estudar o segundo áudio, o segundo estudo, o impedimento. A gente está descobrindo aqui passo a passo o que impede, né, meus irmãos, da gente conquistar alguma coisa da parte de Deus, amém? Abre a sua Bíblia juntamente comigo em Mateus, vamos lá? Mateus, Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho, capítulo 7, e aí você vai procurar o verso 7 e 8, vamos lá? Capítulo 7, versículos 7 e 8, só explicando para aquelas pessoas que não sabem, né? Tem muita gente que não teve estudo, não teve oportunidade, teve que trabalhar cedo, foi para a roça e acabou ficando sem estudo, né? Então, eles não sabem quando a gente fala capítulos e fala versículos. A Bíblia nem sempre foi dividida assim, né? Antigamente era tudo junto, meus irmãos, dificultava. Agora, ela é dividida entre Novo e Velho Testamento, entre capítulos e versículos. Bom, capítulo, quando a gente falar um número, o capítulo é sempre os números gigantes, os números grandes, né? Por exemplo, aqui em Mateus capítulo 7, o 7 ele é um número grande, né? Aí você vai procurar agora o versículo 7 e 8, que são os números menores. Então, capítulos, números grandes, versículos, números menores. Vamos lá? Versículo 7 diz assim, ó: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8: Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre, né? Nós estudamos ontem, falamos um pouquinho sobre essa situação, nós entendemos uma boa parte sobre isso, né? Nós finalizamos ontem entre Romanos capítulo 12, verso 2. Eu quero dar uma passadinha só para relembrar. Romanos 12, 2, vamos lá? Só para dar uma relembrada, Romanos 12, 2, lembrem-se que o número maior é capítulo, o número menor é versículo. Romanos 12, 2 diz assim, ó: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você tem que experimentar isso. Você não pode ser igual a Jó falou num versículo, dizendo que ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Você tem que conhecer a Deus de olhar, de saber, de conhecer, não só de alguém falar que já teve um experimento com Deus e você tá ali embarcado no experimento dele. Não pode, né? Então, continuando o nosso estudo aqui, a vontade de Deus não é ver a ruína, a perda de um ser. Você já percebeu que Deus é dono de tudo? Mesmo assim, o sol brilha para ambas partes? O sol brilha tanto para o criminoso, tanto para o pecador, até para o ateu. Todos aqueles que dizem e não querem saber de Deus, o sol brilha igualmente para eles. Ora, o sol não é de Deus? Se nós fôssemos deuses, é lógico que a gente deixaria eles apagados, porque não temos esse tipo de sentimento como Deus tem. Deus não faz acepção de pessoas, portanto, o sol, o ar, a chuva, as dádivas da natureza, todas essas coisas são gratuitamente para todo mundo, mesmo assim aqueles ainda que são contra o Senhor. Deus não faz separação de ninguém. Portanto, Deus só faz acepção daqueles que são os adoradores, quem é filho e quem é criatura. Eu já fiz um cafezinho assim uma vez. Se você é criatura, fica longe de receber alguma coisa. Se você é filho, você recebe. Por exemplo, né? Vamos dizer que se chega uma criança de outra pessoa e chega em mim e fala assim: moço, compra uma bicicleta para mim. Vai ser difícil ele romper o meu coração para que eu tenha uma compaixão e compre uma bicicleta para ele. Vai ser difícil. Eu não tenho afinidade com ele, eu não tenho esse sentimento com ele, uma compaixão com ele. Então, se o meu filho chega em mim e falar: papai, compra uma bicicleta para mim, eu já vou pensar no caso, tá entendendo? Então, quem é filho tem mais chances de receber de Deus do que aquele que não é. Então, se faça filho hoje. Como, pastor? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará por você. Vamos lá? Então, quer dizer que Deus, ele não tem prazer. Já que ele abençoa a todos, ele também não tem prazer na morte do ímpio, né? Vamos dar uma olhadinha em Ezequiel. Abre aí
livro do profeta Ezequiel, capítulo 18 e o verso 23. Ezequiel 18, 23 diz assim, ó: desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? E ponto de interrogação. Ele está fazendo uma pergunta para você. Deus está fazendo uma pergunta para você. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová. Não! Desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Quer dizer, qual que é a vontade de Deus? Qual que é o desejo de Deus? É que eles venham se converter. É que eles não se percam. Esse é um desejo de Deus. Tá entendendo? Mas os desejos de Deus podem acontecer? Não. Pastor, olha que heresia você está falando. Sim, e vou repetir, não podem acontecer. Por quê? Porque Deus não obriga ninguém a servi-lo. Aí não está mais no controle das mãos de Deus. Deus te deu livre arbítrio. Então Deus, ele entregou o Filho dele para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então basta agora você crer e entregar a sua vida a Cristo. Cristo entregou a vida por você? Entregue a sua vida para Cristo agora. Portanto, Deus, não é que Deus não tem poder, Deus tem. Mas Deus não pode fazer com que a pessoa sirva a Ele obrigatoriamente, porque não é a vontade dele também. Então, se um ímpio quer morrer, o que Deus vai fazer? Deus não vai fazer nada. Agora, se um pai ou uma mãe começa a orar por aquele ímpio, Deus até dá uns escapes para que aquela pessoa encontre Jesus. Deus ainda prepara pessoas para profetizar, para pregar, e aquela pessoa, se ela decidir no coração que quer morrer daquele jeito, o que Deus vai fazer? Deu para entender? Agora vamos ver mais um versículo aqui de Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11 diz assim: olha só, diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Tá vendo que está repetindo, meus irmãos? Está repetindo aquele versículo, mas ele tem uma continuação aqui, ó. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Irmãos, a vontade de Deus é que até o ímpio se salve. Tá entendendo? Porque nós éramos ímpios, nós éramos sujos, e a vontade dele é que a gente se salvasse. Então alguém pregou o evangelho pra gente, alguém orou pela gente, e a gente acabou alcançando a graça de Deus. Agora essas pessoas que estão lá fora não entendem. Por que tanto impedimento na vida deles? E você também não entende por que você ora por certas pessoas e tem tanto impedimento. Mas será declarado o maior perigo que pode impedir uma pessoa. Veja comigo João 6,39. Vamos lá para o Novo Testamento. João capítulo 6. Capítulo, quem já sabe aí, é o número. Isso, maior. Vamos lá. João capítulo 6, 39 diz assim a palavra de Deus. João 6, 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscitastes no último dia. Jesus está falando aqui que todo aquele que Deus, o Pai deu a ele não vai se perder, porque é a vontade do Pai, tá entendendo? Se você está na igreja hoje, Deus já te deu para Jesus. Agora, você só tem que esperar em Cristo o que você necessita. Mas se você sair dos caminhos, não pertence mais a Jesus. Por quê? Porque você tomou uma decisão de sair, de se afastar. Então, é você que está tomando essa decisão. Tá entendendo? Meus irmãos, não é simples assim as coisas que a gente vê aí afora. Pessoas que começam a brincar com o evangelho, começam a fazer, para você receber uma bênção você tem que fazer isso, para receber uma bênção você tem que fazer aquilo. Meus irmãos, na verdade não é bem assim não. Para receber uma bênção de Deus, basta você falar com Ele. Agora, se Ele encontrar algo em você, que é o impedimento que nós estamos aprendendo aqui, esse impedimento não é que proíbe Deus de te abençoar, mas é que ele proíbe você de ser abençoado. Tá entendendo? É você que tem que se limpar. Alguma coisa na sua vida impede que Deus opera. Então é você que tem que se limpar. Quando Deus diz assim, ó, se esforça que eu te ajudarei, primeiro você tem que se esforçar. Você tem que lutar. Quando a Bíblia fala assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, quer dizer, é você que tem que resistir ao diabo. Quando vem uma tentação, uma luta, você está preso naquilo, é você que tem que lutar. É você.
Você não pode deixar aquelas coisas te dominar. Você não pode deixar aquelas coisas te derrubar. O Espírito Santo de Deus hoje quer que você tome uma posição. O impedimento na sua vida tem que cair por terra. Todo impedimento. Quantas pessoas dentro da Bíblia Sagrada tiveram impedimentos, mas Deus mostrou para eles o caminho. E é o que eu estou fazendo para você hoje. Você está aprendendo o caminho. Hoje é o segundo áudio, segundo estudo do o impedimento. Saia. Deixa esse impedimento para trás. Tá entendendo? Deixa esse impedimento para trás. Amém?